Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Câmara do Rio realiza debate público em defesa da garantia à cultura literária. A ideia é aumentar o acesso à leitura nas comunidades carentes. A leitura é uma ferramenta, talvez a ferramenta mais potente, mais importante para a educação de nossas crianças, de nossos jovens e de todo mundo. Prefeitura anuncia o programa Rio Mais Seguro. O projeto, que vai começar por Copacabana e Leme, prevê o uso de tecnologia e o reforço de 280 homens no combate a pequenos delitos e desordem urbana. Esse é o projeto piloto, Copacabana e Leme. Daí nós vamos avançar para frente, já estamos planejando, fechar os bairros da Zona Sul, Ipanema, Leblon, depois temos Glória, temos Flamengo, temos Jardim Botânico, Botafogo. E você vai saber tudo sobre o cadastramento biométrico que está sendo feito pelo Tribunal Regional Eleitoral para aumentar a segurança durante as eleições. Mais segurança nas ruas do Leme e Copacabana. A partir do dia 3 de dezembro, entra em prática o projeto Rio Mais Seguro. Vão ser 280 homens a mais no patrulhamento dos dois bairros. O anúncio do programa foi feito nesta segunda-feira e o objetivo da Prefeitura é ampliar o projeto para outras regiões da cidade. A Prefeitura lançou o programa Rio Mais Seguro, um projeto que vai enfrentar os problemas da segurança pública com a ajuda de tecnologia. Começando por Copacabana e Leme, 140 guardas municipais e 140 policiais militares passam a integrar o efetivo que já atua nesses bairros. A partir de agora, os rádios das duas corporações serão sintonizados na mesma frequência. Trabalhando para que Copacabana seja o primeiro passo de uma parceria, vamos dizer assim, exitosa entre nós e a PM e trazer tranquilidade. Uma das maneiras mais eficientes de a Prefeitura contribuir para a segurança na cidade é combater pequenos delitos e a desordem urbana. Das 54 câmeras instaladas, cerca de 30% tem tecnologia especial, como zoom avançado e também alcance de 360 graus. Outra iniciativa é o mapa operacional, que por meio de geolocalização vai informar a posição exata de cada um dos guardas envolvidos nas operações. Isso será possível devido a um sistema de comunicação integrado aos smartphones que os agentes vão usar para agilizar o deslocamento das equipes. Descontínuo, diuturno, e vai funcionar nessa integração com a Polícia Preventiva do Estado e com a Polícia Civil até o momento que os delinquentes da área que nós vamos operar, os infratores da ordem, resolver agir. Quando eles saírem da área, nós reduziremos o efetivo e partiremos então para outras áreas. É importante entender que esse trabalho, o Rio Mais Seguro, iniciando a partir do dia 3, ele vai dar uma resposta imediata, porque serão 300 homens ali, policiais militares e guardas municipais, que estarão atuando através da Frente na Praia, que é o Grupo Especial de Praia, o Grupo Tático Móvel, o Canil, os nossos policiais militares, na mesma frequência de rádio, sendo monitorado pelo vídeo patrulhamento, aonde ali, em loco, quando se observar algum ato para acontecer, mesmo preventivamente, nós estaremos atuando. Também será possível o envio de imagens de crimes ou de suspeitos para as delegacias locais e de apoio ao turista. Os flagrantes captados pelas câmeras da Prefeitura serão usados como base para a Polícia Civil solicitar prisões à Justiça. Copacabana e Leme tem vida noturna, está um pouco prejudicada pelos infratores da ordem. Então a nossa intenção é fazer com que essa vida noturna volte a funcionar como funcionava antigamente. Então teremos serviços diuturnos, dia e noite. O Rio Mais Seguro começa a ser implementado às 8 horas da manhã do próximo dia 3 de dezembro. Esse é o projeto piloto, Copacabana e Leme, por várias razões que já foram expostas anteriormente. Daí nós vamos avançar para frente, já estamos planejando, fechar os bairros da Zona Sul, Ipanema, Leblon, depois temos Glória, temos Flamengo, temos Jardim Botânico, Botafogo. Vamos chegando aos poucos em função dos levantamentos que a inteligência nos apresentou. Então, nós vamos fechando os planejamentos e aguardando o momento oportuno para entrar. Esse momento oportuno é quando virar o ano, o orçamento vai entrar, o Fundo Especial de Ordem Pública começará a ser alimentado por 30% das multas aplicadas pela Guarda Municipal. Ou seja, os infratores irão pagar a tranquilidade daqueles que não cometem infração na cidade.
Confira agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nesta segunda-feira. Por iniciativa do vereador Felipe Michel, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Rafael Gonçalves da Silva. Projeto de lei do vereador Tarcísio Mota reduz a jornada de trabalho dos profissionais de educação. Proposta do vereador Renato Moura cria espaços para animais de estimação nos condomínios. E por iniciativa do vereador Rafael Aloysio Freitas, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao capitão da Polícia Militar e coordenador do programa Meyer Presente, Rafael Araújo dos Reis Andrade. A Câmara do Rio foi palco de uma conferência para discutir uma maior integração entre as culturas do Brasil e da Nigéria. A iniciativa foi do vereador Raymond. Trazer o tema da cultura afro e as conexões culturais e históricas entre Brasil e Nigéria. Esse foi o objetivo da Conferência Liberdade e Nossa Riqueza. O evento foi uma iniciativa do vereador Raymond. Essa conferência se dá no mês de novembro, mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra. A maioria da população brasileira, negros e negras, continuam vítimas de uma elite racista, excludente e higienista que acredita na inexistente superioridade e de uma inexistente raça pura. O Dia da Consciência Negra, 20, é um grito de alerta e de denúncia contra essa sociedade, que, embora minoritária, oprime e ofende a maioria. Estiveram presentes lideranças do Quilombo da Pedra do Sal, sociedade civil, o vice-presidente da Ojaja TV, a presidente da The African Pride e o representante do Rei de Ifé. Na entrevista, o representante do Rei de Ifé disse que há muitas semelhanças entre o Brasil e Nigéria e uma das propostas do rei é trazer o conhecimento maior da cultura iorubá para o Brasil. Durante a conferência, foi exibido um vídeo sobre a Nigéria e uma mensagem do Rei de Ifé que estará no Brasil no ano que vem. Hola, great people of Brazil. I am Oni of Ife, Oba Adeyeye Enito Ogunwusi. We are one big happy family. We all need to come together to make the world a better place. A Nigéria é irmã do Brasil. E não é à toa que na Nigéria vivem 170 milhões de pessoas negras e depois, portanto, é o maior contingente de povo negro do mundo. Está concentrado na Nigéria e o segundo maior contingente de povo negro é no Brasil. Fora da África, a maior diáspora africana está no Brasil. Então, já há uma irmandade, já há uma geminação natural desses dois países. E nós queremos fazer uma geminação entre o Rio de Janeiro e a cidade de Ifé, por considerar que muitos aspectos culturais, políticos, educacionais, artísticos, religiosos têm muita afinidade entre o Rio de Janeiro e a cidade de Ifé. O Tribunal Regional Eleitoral desmentiu o boato sobre o pagamento de uma multa para o eleitor que não fizer o cadastramento biométrico dentro do prazo estabelecido pelo TRE. A biometria deverá ser usada no Rio já nas próximas eleições, mas será obrigatória apenas nos municípios de Queimados e Rio das Ostras. Um boato que mudou a rotina do TRE no Rio. A notícia se espalhou com a velocidade da internet e em poucas horas deixou milhares de pessoas preocupadas. Uma mensagem de áudio e texto repassada pelo WhatsApp dizia que o eleitor teria até o dia 7 de dezembro para fazer o cadastramento da biometria. Quem perdesse o prazo pagaria uma multa de R$ 150 e sofreria várias sanções. Aqui na sede do TRE, no centro do Rio, os telefones entraram em pane com a quantidade de pessoas ligando para saber se a informação era verdadeira. O prazo é até dia 7 de dezembro. Porém, eu estou pedindo para as pessoas não esperar para o dia 7 por causa das filas, né? Porque depois desse prazo, o Laurinho, o que eles vão fazer? Isso é uma estratégia do governo. Eles vão pedir R$ 150, vão exigir, né, que vai ser uma lei de cada eleitor. O seu CPF e o seu RG, sua carteira de motorista, se você tiver, não tem mais validade. Até você pagar essa multa e requerer seu título e seus documentos novos. O empresário Antônio Carlos de Maciel foi uma das vítimas do boato. Ele decidiu ir até o TRE para se informar. Eu vi o pessoal do aeroporto comentando
entendeu? Que se você não votasse até o dia 7 de dezembro, que você pagaria uma multa de R$100 e poucos. Eu acho improvável isso. A fisioterapeuta Simone Martins conta que foi bombardeada com a mesma informação. Recebi e-mail, recebi pelo WhatsApp, recebi pelo Facebook, todo mundo, né? Todo mundo tá. Acho que muita gente ficou apavorada e acho que até hoje ainda tem muita gente indo para perguntar isso. Que eu passei em algumas zonas eleitorais que eu moro no Grajaú, a do Grajaú tinha fila. Por conta disso? Acredito que sim, que ali nunca tem fila. Os funcionários da 16ª Zona Eleitoral, que reúne 127 mil moradores dos bairros da Lapa, Catumbi, Glória, Santa Teresa e Laranjeiras, tiveram que trabalhar muito mais depois do boato. Eles atendiam cerca de 95 pessoas por dia e viram o número aumentar para 120. Bruno Andrade, assessor da presidência do TRE, explica que ninguém tem que pagar multa por não fazer o cadastramento da biometria. Quem paga multa quando vai fazer o cadastramento biométrico, normalmente é porque teve algum problema com a Justiça Eleitoral anterior, por uma ausência às urnas, por um mesário que deixou de trabalhar ou porque deixou de tirar o título no momento certo. E aí ele é cobrado uma multa que normalmente ele varia de R$ 1,06 a R$ 3,51 por cada turno que a pessoa deixou de votar. Então, essa multa de R$ 150 que circula nas redes de comunicações sociais não existe. A gente não cobra multa pela pessoa não ter comparecido ao cadastramento biométrico. Quando o município está obrigado a fazer o cadastramento, o que acontece, o não comparecimento, é o cancelamento do título, sem cobrança de multa. Esse cancelamento do título vai impedir que a pessoa vote na eleição seguinte. Aí essa ausência na eleição seguinte é que vai gerar uma multa, como eu falei, de no máximo R$ 3,51, nunca de R$ 150. O cadastramento da biometria tem que ser feito na zona eleitoral mais próxima da residência do eleitor. Basta fazer o agendamento e levar identidade e comprovante de residência atualizado. No município do Rio, o cadastramento ainda não tem um prazo definido para acabar. A meta do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, é ter todos os eleitores brasileiros cadastrados na biometria até 2022. Nas cidades onde não é obrigatório o cadastramento biométrico, a pessoa que não fizer o cadastramento pode votar normalmente na eleição que vem. Nos municípios onde são obrigatórios o comparecimento e a prova de que mora naquele município, nesses lugares, se a pessoa não comparecer, o título vai ser cancelado. O título sendo cancelado, ele não vai conseguir votar na eleição seguinte. Mas as dúvidas vão além dos boatos. O engenheiro aposentado Pedro Alves, de 72 anos, diz que vem tendo problemas com leitores biométricos. As máquinas não estão lendo as impressões digitais de alguns de seus dedos. Segundo ele, com a idade, isso pode acontecer com qualquer um. E ele tem medo de não poder votar. Com a idade, as pessoas ficam com a pele mais fina, então não consegue detectar. O que vai acontecer com essas pessoas? Não vão poder votar? Vai ser proibido de votar? Vão perder o voto? Essa questão também tem que ser prevista. É importante votar, é importante todo mundo votar na democracia. Mas a Justiça Eleitoral garante que isso não será motivo para impedir ninguém de votar. O sistema de cadastramento biométrico ele já está preparado para esse tipo de situação, tanto problemas na leitura da biometria quanto a ausência de eventual dedo. A gente informa isso ao sistema, essas informações são repassadas para a urna eletrônica e aí a urna eletrônica vai demandar para o mesário, que vai atender o eleitor na hora que ele for votar, qual é o melhor dedo que ele tem de coleta de urna e, caso não tenha nenhum, o mesário tem a possibilidade de habilitar a votação sem a biometria, desde que a pessoa comprove a identidade. Debate em defesa das empresas públicas e discussões sobre educação ambiental e redução da maioridade penal. Esses são os destaques da agenda dessa semana do Legislativo Carioca. A Câmara Municipal realizará durante essa semana diversas atividades, entre elas audiência pública sobre a redução da maioridade penal, debate público em defesa das empresas públicas e reunião sobre educação ambiental. Terça-feira, dia 28 de novembro, reunião da Frente Parlamentar sobre Educação Ambiental. Quarta-feira, dia 29, debate público da Frente Parlamentar em defesa das empresas públicas. Quinta-feira, dia 30 de novembro, audiência pública da Comissão Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente, intitulada Redução da Maioridade Penal, Reflexões, Conjunturas e Perspectivas. Quinta-feira, dia 30 de novembro, Fórum da Frente Parlamentar de Defesa das Tradições Nordestinas. Também quinta-feira, dia 30, reunião do CONDEDINE, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro.
Quinta-feira, dia 30 de novembro, lançamento da Frente Parlamentar contra as Remoções e Despejos. Sexta-feira, dia 1º de dezembro, audiência pública com o tema Quem são os atingidos pela guerra às drogas no Rio de Janeiro. E até o dia 8 de dezembro acontece aqui no saguão da Câmara Municipal a exposição O Infinito das Cores, com obras da artista Mariana Campos. A exposição acontece das 10 da manhã às 6 horas da tarde e a entrada é franca. Incentivar a leitura nas comunidades carentes. Esse é o objetivo da Frente Parlamentar em Defesa da Garantia à Cultura Literária da Câmara Municipal. Os vereadores querem que a leitura seja tratada como um direito humano e não apenas como fonte de lazer. Kelly é responsável pelo espaço dedicado à leitura que funciona na Mangueira. A unidade faz parte da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e é considerada um modelo. Este ano, durante o mês em que houve conflito na comunidade, o número de empréstimos caiu. E foram mais de 200 livros circulando pelas mãos dos moradores. Isso mostra o quanto a comunidade se interessa por ler. A nossa biblioteca existe desde 2005. No começo éramos um cantinho de leitura e depois, com a ideia de criar uma biblioteca comunitária, nós fomos transformando o nosso espaço. Hoje nós temos mais de 12 mil livros, sendo que 70% catalogado e classificado, porque a gente acredita que lá não é um depósito de livros velhos, nada, são todos livros com qualidade, porque nós acreditamos na literatura. A nossa biblioteca é uma biblioteca literária. Ela participou do debate público em defesa da garantia à cultura literária por meio do acesso ao livro, leitura e bibliotecas. A Frente Parlamentar faz questão de tratar a leitura como um direito humano e não só como uma fonte de entretenimento e lazer. O vereador Raymond, que presidiu a mesa, explica o que é o Plano Municipal do Livro e por que retomar o processo de elaboração do projeto. O Plano Municipal de Livro, Leitura e Biblioteca é uma política nacional, né, que tem o plano nacional, e aí no Rio de Janeiro é um plano que incentiva a leitura, que incentiva a profissão de bibliotecários e bibliotecárias, que incentiva essa conexão, entendendo que a leitura é uma ferramenta, talvez a ferramenta mais potente, mais importante para a educação de nossas crianças, de nossos jovens e de todo mundo. O município de Nova Iguaçu, que tinha apenas uma biblioteca pública, conseguiu ampliar o acesso da população aos livros por meio da Rede Baixada Literária. E este bom exemplo pode inspirar o Rio. Os funcionários, as equipes, educadores, professores que atuam nessas bibliotecas começaram a se organizar e trazer para a parceria escritores, poetas da cidade, coletivos de saraus, a editora, livreiros, professores, leitores, comunidade em geral para essa discussão. A Secretaria Municipal de Educação já marcou um encontro para o dia 18 de dezembro, quando a composição de um grupo de trabalho voltado a garantir a cultura literária será discutida. Uma proposta de um coletivo e de uma articulação das duas secretarias, de Educação e de Cultura, em prosseguimento aos trabalhos de retomada do Plano Municipal do Livro e Leitura. Então, é preciso constituir um fórum público, convidar a sociedade civil para participar neste dia, nesse horário, para que um novo grupo de trabalho seja constituído para dar sequência à elaboração da política pública municipal do livro, leitura e bibliotecas. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.